Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que nesta noite eu vim por intermédio desta live, por mais uma vez, trazer uma palavra de Deus ao coração dos nossos amados, queridos irmãos que sempre têm nos ouvidos. Eu tenho plena certeza que Deus, por mais uma vez, falará aos nossos corações de uma forma profunda e eficaz para a glória do nome do Senhor Deus dos Exércitos. Gostaria de fazer a leitura apenas de um versículo da Palavra de Deus que está baseado em 1 João, capítulo de número 1 e verso 7, que nos diz a palavra de Deus da maneira seguinte: se andarmos na luz, como na luz estais, e viver em união um com o outro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quero desde já agradecer ao nossa primeira pessoa que está entrando aqui, sobrinho Rodrigo. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida, com muita honradez da parte de Deus, que vinham por intermédio desta live, procurar transmitir esta mensagem da palavra de Deus. Se andarmos na luz, como na luz estais, e viver em união um com o outro, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui é uma palavra do apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola e deixando para a nossa vida, nos dias atual, uma palavra que verdadeiramente vai nos mostrar a luz no fim do túnel, de tudo isso que está ocorrendo e como possamos subsair. O primeiro ponto o aconselhamento é andarmos na luz, como na luz está aquele que nos chamou, que é o Senhor Deus dos Exércitos. Quero aqui agradecer os demais irmãos que estão entrando nesta live. Compartilhe aí, porque compartilhar é exatamente oferecer ao seu amigo aquilo que você está desfrutando. E eu tenho certeza que esta palavra, ela terá um efeito importante na sua vida para os dias de enfrentamento a qual estamos enfrentando na atualidade. João, ele escreve aqui dizendo: se andarmos na luz, como na luz estais, viver em união um com o outro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A primeira palavra que encontrarmos aqui é andarmos. E andarmos é exatamente estar com o pé na plataforma, é estar com o pé no caminho, é estar com o pé exatamente no trilho da verdade. Aqui é um ponto principal. E só é possível alcançarmos a luz se estivermos no caminho certo, se estivermos no caminho correto. E quando eu olho esta palavra, eu sempre lembro aqui da palavra discípulo, porque a palavra discípulo é o aluno, mas discípulo também significa aluno no caminho. Aquele que está caminhando, seguindo o seu mestre, porque o mestre aqui na Bíblia não é aquele apenas que está dentro de uma sala de aula entre quatro paredes, mas é aquele que ensina de uma forma teórica e no mesmo momento de uma forma prática. Ele ensina com gesto,
Ele ensina com a sua forma de viver e com a sua forma de fazer, como está em Atos dos Apóstolos, primeiro, a qual o texto diz que ele não só o fez, mas o ensinou a fazer. Então o nosso mestre, o nosso Jesus Cristo, ele nos ensinou não só em palavras, mas em conduta. E esta é uma da razão por qual Jesus Cristo falou tanto do pecado e falou menos do amor. Por que Jesus falou tanto do pecado? Porque ele não era praticante do pecado. Esta é uma da razão por que Jesus falou tanto do pecado. Por que Jesus falou menos do amor? Porque ele praticou mais o amor. Então não havia necessidade de expressar tanto. Quando nós vimos alguém expressando tanto uma palavra, é exatamente para substituir alguma coisa que falta ainda em sua vida. E Jesus Cristo, ele nos ensinou, tanto com as suas palavras, como com a sua vida, com a sua forma de ser. E esse João evangelista, foi um dos seus discípulos, foi um dos que andou juntamente, acompanhou o seu ministério, acompanhou a sua vida de perto. É um exemplo, uma testemunha ocular da vida de Jesus Cristo aqui na terra. É um que acompanhou toda a sua trajetória, é aquele que viu o seu primeiro milagre, é aquele que viu a sua morte, mas é aquele também que viu a sua ressurreição. Então João, ele tem exatamente propriedade para poder falá-lo de uma forma tão completa, de uma forma tão poderosa, de uma forma tão esclarecedora, de uma forma tão tremenda, que ele nos expressa na sua primeira epístola, do capítulo 1 e verso 7. Se andarmos na luz e vivemos na luz como na luz está, e viver em união um com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para andarmos em união, eu quero aqui trazer uma sugestão sobre a trajetória de Jesus Cristo no Getsêmani, quando ele foi ali para o Getsêmani, o Monte das Oliveiras. E diz a palavra do Senhor que ele levou os seus discípulos. Foi como eu falei, os seus discípulos estavam sempre no caminho, sempre acompanhando Jesus em sua trajetória. Eles podem até ter vacilado em alguns momentos em sua vida, mas era comum eles estar seguindo a Jesus. Era comum eles estar com Jesus, assim como é comum você estar seguindo a Jesus, porque você foi chamado pelo seu decreto. Você foi chamado e você atendeu o chamado de Cristo. E não é, aleluia, e você não deve abandonar agora. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus chega no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, chegou a um certo ponto que ele olha para os seus discípulos e fala para os seus discípulos: ficai aqui. E uma das palavras que Jesus instruiu a eles foi esta: orai e vigiai para que não entreis em tentações. Fiquei aqui orando porque eu vou um pouco mais além para interceder. Ou seja, nós aprendemos que o mestre é aquele que vai além dos seus alunos. É aquele que vai um pouco mais a fundo, um pouco mais longe. É aquele que vai aonde o aluno ainda não está preparado. E para onde Jesus Cristo foi? Exatamente para o Getsêmani, e deixou os discípulos no Monte das Oliveiras, sendo que o monte é o mesmo monte, mas porém com uma diferença. Por qual razão? Getsêmani é exatamente o lugar que ficava a prensa de amassar a azeitona para poder extrair dela o seu azeite. Foi exatamente para ali que Jesus foi, para a prensa. Era como que Jesus Cristo estava sendo prensado. Então Lucas escreve dizendo que foi exatamente naquele lugar que ele começou a suar, que ele começou a sentir calafrio, porque ele recebe a revelação antecipada daquilo que ele ia passar no monte, lá no Monte das Caveiras, no Gólgota, quando assumiria a cruz do Calvário.
ele começa a sofrer de uma forma antecipada e ele começa a suar. E o texto diz que o seu suor converte-se em gota de sangue, de tão profundo que era a agonia e a dor, porque ele sentiu a agonia da morte, diz a palavra do Senhor. Então Jesus está ali na prensa, sendo amassado. E eu costumo dizer que para a gente se tornar uma massa, é necessário que nós vamos para a prensa, para perder o caroço da azeitona, que fala do individualismo, que fala exatamente da vaidade, que fala da soberba, que fala da grandeza, da altivez e assim por diante. Só se perde na prensa. Mas quando nós perdemos este caroço, que não serve para nada e que apenas atrapalhou muitas das vezes de prosseguirmos, quando somos amassados, nós deixamos de ser individualista, porque passamos a ser uma massa, passamos a estar no mesmo corpo, fazer parte do mesmo processo e do mesmo retrocesso. E ali é extraído de nós o melhor azeite, ali é extraído de nós o melhor óleo, que serve tanto para alimento, como serve para unção, e como serve também para tratamento da pele ou do cabelo, que era utilizado naquela época. O que eu quero dizer, meus queridos e amados irmãos, quando você está passando por processo, quando você está passando por essas dificuldades, é exatamente isso que vai acontecer. É porque Deus está extraindo o melhor de você. Porque o texto diz, se andarmos na luz como na luz está, sem dizer que este azeite, ele serve também para acender a lamparina, ou seja, para servir de lâmpada, para servir de luz para aqueles que estão em treva. E é exatamente isso. Deixa Deus incendiar a tua alma, deixa Deus acender a tua vida, deixa Deus fazer a obra por completo em tua vida. Permita que Deus extrai de você. Agora, claramente, nós precisamos entender que tudo isso passa por um certo processo para que nós possamos chegar neste porta-mar. É onde as pessoas muitas das vezes olham para um irmão, olham para outro irmão, ou para um pastor, ou para um membro, né? Qualquer que seja, mas que seja cheio da graça, da autoridade, e às vezes almeja ser como ele ou como ela, mas não sabe o caminho que ele trilhou, o caminho que ela trilhou, o caminho que ele passou e que ela passou. João aqui escreve dizendo, se andarmos na luz, como na luz estais, e viver em união um com o outro, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Andar na luz nunca foi fácil e nunca será fácil, porque a luz amostra os seus defeitos, a luz amostra os seus problemas, e muitas das vezes os seus defeitos são postos à clara para ser julgado, e muitas das vezes nós não permitimos por causa da soberba, por causa da grandeza, mas quando vamos para a prensa e que este caroço sai, nós passamos a ser uma massa. E aí fala da humildade, e a humildade fala do coletivo, fala da comunhão, fala exatamente daquilo que Deus quer que sejamos. Jesus mesmo disse, Pai, aquele que tu me deste, de maneira alguma o lançarei fora, porque assim como somos um, sejais um também em mim. É exatamente o que Jesus Cristo quer, que nós sejamos uma unidade na pessoa bendita de Jesus Cristo, que todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, para brilharmos, para incendiarmos, para que sejamos a luz do mundo e o sal da terra, como diz Jesus Cristo em sua palavra, para que sejamos o sabor. O mundo está vivendo sem sabor, o mundo está vivendo um momento mais crítico de toda a história, aonde a gente vimos as pessoas desesperadas com o preço das coisas, com os acontecimentos,
com a crise moral, com a crise espiritual, com a crise social. Mais uma coisa eu tenho a dizer: a igreja de Cristo, por mais que ela esteja passando também em meio a este retrocesso, ela ainda brilha, ela tem ainda a sua claridade é exposta em meio à treva, para que os homens que estão em meio à treva possam reconhecer a pessoa de Deus em sua vida, por única razão, porque a igreja, ela está com os seus pés sobre o caminho, sobre o trilho da paz, sobre o caminho de Cristo. Por isso Jesus Cristo, ele diz em sua palavra: quem quer seguir após mim, renuncie a cada dia e tome a tua cruz e siga-me. Por quê? Porque o discípulo precisa estar no caminho. O discípulo precisa estar no caminho. E a diretriz do caminho é exatamente ir para o Getsemane, para passar pelo processo. Porque após passar o processo, o segmento é o Gólgota. Para quê? Para sermos crucificados com ele, morrermos com ele, mas porém com ele também ser ressuscitado. O apóstolo Pedro, que foi seu discípulo, ele também disse: meus irmãos, alegrai por ser participante das aflições de Cristo, porque de certo é, aquele que é participante da aflição também receberá o gozo, a alegria, a glória de Deus. Meus queridos e amados irmãos, é certo que passamos por processo, é certo que passamos por provação, mas é certo que Deus tem a garantia de vitória para a tua igreja. E a maior vitória está para acontecer por muito breve. E qual é a vitória? É o arrebatamento da igreja. Tudo nos leva a crer. Tudo nos leva a entender que nós estamos próximo à volta de Cristo. Tudo está acontecendo tão rápido, tão ligeiro, tão veloz. As coisas estão ocorrendo de uma forma tão imensa que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Os dias estão correndo, as horas estão correndo, os meses estão chegando, mês após mês, anos após ano. Estamos numa rapidez. Tudo nos leva a crer que Jesus Cristo está a voltar. Jesus está para buscar a tua igreja. A plataforma para que o anticristo possa surgir já está posta sobre a face da terra. E muitas pessoas não estão observando. A fome está aí, a peste está aí, as coisas estão ocorrendo. Por qual razão? A Bíblia nos fala da falsa paz, e a falsa paz, ela só chegará quando a igreja de Cristo não estiver mais aqui. Nós estamos no período, exatamente no período da grande dores, né? Estamos vivendo este período a qual Jesus Cristo narra no capítulo 24 de Mateus, aonde a Bíblia diz que é pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino e nação contra nação. Nós estamos vendo a guerra política, nós estamos vendo a guerra civil, nós estamos vendo filho matando pai, o pai matando filho, mãe destruindo seu próprio filho. Estamos vendo as coisas acontecendo e tudo está acontecendo tão rápido. São terremotos e várias outras coisas, mas a igreja, ela não pode perder a sua posição, ela não pode sair do caminho. A igreja precisa trilhar, a igreja precisa caminhar, a igreja precisa andar na luz, a igreja precisa brilhar em meio a esta treva, para que aqueles que estão fora, para que aqueles que estão longe, possa, através de nós, alcançar a misericórdia, a benignidade de Deus, possa alcançar a salvação, porque estamos perto do fim, estamos chegando à reta final. Esta é a grande verdade. Então, quando a igreja subir,
o anticristo virá, e ao anticristo sendo manifesto, ele dará a falsa paz, aonde todos serão enganados. Então, por isso entendemos que esta crise econômica que está surgindo aponta para isso. Esta crise, ela vem no período da igreja, ela vem no período ainda que a igreja está pregando o evangelho, está pregando a palavra de Deus, está com a sua lamparina acesa, está com a sua luz iluminando as trevas e dizendo: ainda há jeito, ainda há lugar, ainda há solução se você entregar a sua vida para Jesus. Este é o compromisso da igreja. Mas um dia é que a trombeta de Deus vai tocar, e quando a trombeta de Deus tocar, a igreja de Cristo vai desaparecer. Então a falsa paz há de chegar, para que depois chega a grande tribulação. Isso não é a grande tribulação, isso é o período de dores que estamos vivendo neste momento. É exatamente a grávida que está sentindo as contrações, as dores de parto. Estão dizendo, está próximo à volta de Cristo, e muitos não estão atento para isso. Jesus foi muito categórico em sua palavra ao dizê-lo que nos últimos dias aconteceria tudo isso que está acontecendo, a falsa paz, os falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores. Nós estamos vendo nos dias atuais, nunca houve tanto escândalo como está acontecendo nos dias de hoje. Nunca houve tanta morte como está acontecendo hoje, pastores tirando a sua própria vida por causa da depressão, e tantas como outras pessoas, esposa de pastores, cantores. Era muito raro falar que um cristão tirou a sua própria vida. É difícil de aceitarmos isso, mas a verdade é que está acontecendo. Por qual razão? Porque os homens que se diz servo de Deus estão permitindo que os seus pés saiam do caminho. E ao sair do caminho, com certeza, ele não terá êxito em meio à sua tribulação, em meio à sua dificuldade, em meio às suas dores, em meio às suas aflições. Meu querido, aqui está um conselho: não queira lutar sozinho, não queira guerrear sozinho. Chama Jesus para te acompanhar nesta guerra, chama Jesus para te acompanhar nesta peleja. Se o seu casamento não está bem, ele entra no teu casamento. Se a tua vida financeira não está bem, ele entra. Isso eu não estou dizendo que ele vai prosperar a tua vida, mas ele vai te dar a base, o alicerce para você suportar a adversidade da vida, porque nem sempre Deus vai te dar, aleluia, para que você possa ser o que você é, mas o que ele vai te dar é exatamente coragem, poder, firmeza, autoridade para representá-lo ele como uma forma legal e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, sou compromissado, lavado no sangue de Cristo, e a minha lâmpada não pode se apagar por causa de um processo, por causa de uma dificuldade, por causa de um problema. Eu vou passar por cima dessa situação e do outro lado eu vou cantar o hino da vitória. É isso que Deus espera da igreja, e esta é da razão por qual João escreveu dizendo: se andarmos na luz, como na luz estais, em viver em união um com o outro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está exatamente correndo a desunião, está ocorrendo de uma forma tão grande, tão imensa, que nós estamos vendo os números de apóstata, os números de pessoas que estão se apostatando da fé, que estão caindo da graça, que estão saindo do caminho. E eu não falo isso por vanglória, eu não falo isso para se vangloriar na queda ou na desgraça de alguém. Eu estou dizendo fatos que são reais, fatos que são verídicos, fatos que são verdadeiros.
E esta é a grande realidade. Há muitas pessoas, e muitas delas aquelas que muitas vezes admiramos no seu discurso, na sua pregação, na sua forma de ser e na sua forma de falar, e não suportou, não aguentou, saiu fora do caminho. E se alguém que está me ouvindo, que se encontra nessa situação, que um dia saiu do caminho, ou que vai ouvir esta mensagem que está sendo gravada, eu quero lhe dizer, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de voltar, antes que seja tarde demais, porque nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é passageira, a nossa vida é muito rápida. Salomão diz que a glória do homem é semelhante a uma flor que vem durante a manhã, brilhando, linda, bonita e ao ponto de todos almejar, mas quando vem o sol, ele queima e à tarde esta flor murcha e ela cai. Assim é a glória do homem. Ou seja, ele está falando do nosso corpo físico, ele está falando exatamente desta matéria orgânica, deste barraco, desta casa, desta banhinha, deste esconderijo da alma. Ele está falando exatamente disso. Isto pode cair. Basta apenas Deus tirar o fôlego de vida, que é exatamente a coluna que sustenta o corpo. Basta Ele tirar e esta vestimenta ela cairá, ela murchará e ela perderá a sua beleza, ela perderá a sua grandeza de vaidade aqui terrenamente falando. E aí há uma pergunta: se a morte bater na tua porta e perder a tua alma, para quem tem tu preparado? Meus queridos e amados irmãos, é necessário andarmos na luz, é necessário que vivemos em união um com os outros, porque todo dia nós cometemos erros e pecados, e para que esses pecados sejam perdoados, é necessário que andarmos na luz. E é necessário que tenhamos comunhão um com o outro, para que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E aqui fala do pecado capital, pecado adquirido de dia após dia, aquele pecado que muitas das vezes não consideramos, aquele pecado que muitas das vezes nós falamos não tem nada a ver, Deus não vai levar em consideração. São esses que muitas das vezes estão derrubando exatamente aquele que bate no peito, se sentindo forte, se sentindo fortalecido. É necessário que voltamos ao caminho. Que caminho é esse? O caminho da humildade. Jesus Cristo é humilde e manso. Ele diz isso em sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é por isso que ele nos chama para acompanhar. É por isso que ele chama para que nós possamos aprender com ele, possamos ter todo aprendizado necessário. Não há mestre maior, não há mestre melhor do que a pessoa bendita de Jesus Cristo. E Jesus, ele continua ensinando, advertindo a tua igreja para a realidade dos dias atual. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é sempre atual, ela sempre vai nos dar a diretriz deste mundo para que não sejamos enganados, para que não sejamos manipulados, para que não sejamos conduzidos ao erro, para que os nossos pés não saiam do trilho, do caminho da paz, do caminho da verdade, que é o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando novamente, nós precisamos ir exatamente para o Gólgota e para o Getsêmani. Foi como eu falei, quando Jesus chegou lá, ele disse: ficai aqui. Enquanto isso, eu vou um pouco mais além. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. E a Bíblia diz que Jesus então orou. E ao orar, Jesus Cristo, ele começa a ter aquela revelação do que ia ocorrer com a sua vida. E ele começa a sofrer de uma forma antecipada. E ele sente aquele calafrio. Ele sente a agonia da morte chegando, apertando a tua alma, apertando a sua vida. E ele começa a suar frio. E o seu suor
torna-se gota de sangue, segundo Lucas escreve. Mas a Bíblia diz que ao levantar e ao sair dali e ir até mente aos seus discípulos, quando ele chega, ele pega todos dormindo, e Jesus o desperta e o acorda, e disse novamente para eles: vocês não podem nem uma hora velar por mim? Então Jesus dirige novamente a ele a mesma palavra, dizendo: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Meu querido, está aí no caminho, está orando, não quer dizer que nós estamos livres de tentação, estamos livres de perseguição, estamos livres dos planos e dos ataques infernais de Satanás. O que nos dará exatamente o livramento necessário é o conhecimento que temos e a vigilância em oração. Quando estamos orando e somos vigilantes e olhamos ao nosso redor e ao nosso derredor e observamos o que está acontecendo e conseguimos absorver tudo isso de uma forma legítima, mediante a visão bíblica e cristocêntrica, com certeza nós saberemos como conduzir as coisas, porque estamos na luz. E estar na luz é ter uma mente iluminada, é ter uma mente aberta, é ter uma mente esclarecida, é ter uma mente totalmente iluminada pela verdade da palavra. Então, quando temos uma mente iluminada, nós conseguimos enxergar os laços que foi armado contra a nossa vida, contra a nossa alma. Conseguimos ver os buracos que estão em meia caminhada para tentar nos lançar ao precipício. Conseguimos enxergar o campo minado. Conseguimos entender as estratégias, as artimanhas e as criatividades de Satanás. Só assim nós teremos êxito. Só assim nós conseguiremos ir até a reta final, como diz o Senhor a Daniel capítulo 12 e versículo 13. Tu, porém, vai até ao fim. E para ir até mente ao final, é necessário que tenhamos o discernimento do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo em meio à nossa volta. Meus queridos e amados irmãos, é muito difícil se lidar se nós não estivermos com a vida em Cristo. É muito difícil escaparmos, porque o nosso adversário, ele é sagaz, ele é inteligente, ele é organizado na sua artimanha e ele não tem pressa em destruir. Ele é muito paciente e perseverante em fazer a ruaça, em fazer a desgraça, em fazer a destruição. Portanto, a Bíblia nos ensina algo dizendo, aleluia, para que nós viemos resistir a ele e só assim ele fugirá de vós. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. E a palavra é essa: se andarmos na luz, como na luz está, em viver em união um com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero desde já aqui agradecer ao Rodrigo, a nossa irmã Zilda. Quero agradecer a cada um dos irmãos que participou, nossa irmã Rosinete. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a todos, a paz do Senhor. Deus abençoa a família. Nosso pastor Pedro, Deus continua abençoando em nome de Jesus Cristo. Osiel, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado. Irmã Eva, paz do Senhor, Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida. Nossa irmã Isabela Silva, Deus o abençoe, a paz do Senhor. Jonas, Deus o abençoe. Deus continue abençoando. Marlene Aparecida, minha esposa, Deus continue abençoando em nome do Senhor
Jesus Cristo. Mardalena, Deus abençoe, a paz do Senhor. Presbítero Ricardo, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus continue abençoando. Eu quero neste momento fazer uma oração, estou fazendo a live aqui agora, essa live estou encerrando, até porque eu estava quase agora nós fazendo aqui um estudo entre irmãos por videoconferencista e graças a Deus foi um estudo muito importante a respeito da escola bíblica dominical, que não foi possível nós dar no domingo por questões maiores, então nós demos aqui por vídeo entre nós irmãos ali da igreja Ader Vida e Paz em Cristo, que está situado na rua Cangati, número 110, bairro Eldorado, Diadema. Você é o nosso convidado. Domingo estaremos ali pela manhã na Escola Bíblica Dominical a partir das 8 horas. E logo após tem lá os ensaios com as irmãs. E à noite, a partir das 18 horas, nós temos um culto em adoração ao nome do Senhor. E com certeza o Senhor fará presente para receber adoração. Você é o nosso convidado para estar ali honrando com a sua presença e cultuando a Deus conosco. Deus abençoe em nome do Senhor. Neste momento eu quero fazer uma oração a favor da sua vida, em nome de Jesus Cristo, poderoso e eterno Pai e glorioso Deus. Eu quero neste momento, ó Deus eterno, agradecer pela vida de cada irmão que entrou por esta live e aqueles que ainda hão de ouvir, ó Pai amado, a este vídeo, esta pequena mensagem, mas com exposição e diretriz, que as mãos de Deus possa conduzir cada um do teu povo, o poder do teu Espírito Santo possa trabalhar de uma forma gloriosa e de uma forma eficaz. Deus, abençoe a cada um dos teus servos, dê uma noite tranquila, ó Pai amado, com sono, ó Pai amado, que o Senhor possa cuidar deles no meio do seu sonho. Ó Deus eterno, e que eles possam sonhar sonhos, ó Pai amado, que venha enaltecer o nome, mas não só sonhar, mas que o sonho torne realidade, para a glória do teu santo nome. Deus Pai, Deus poderoso, abençoe, ó Deus eterno, os teus filhos. Eu quero nesta noite apresentar a cada vida que estão no hospital, internado, confundido, desenganado pela medicina. Estenda tuas mãos santas, tuas mãos poderosas. Abençoa esta nação, não só a nação brasileira, mas como todo mundo, ó Pai amado, em todo o universo que está passando por esta situação crítica com esta pandemia. Que as mãos de Deus possam, Pai amado, conduzir a cada um de forma melhor, de forma precisa, e que as mãos do Senhor possam dar um basta, mas conforme teu querer e tua vontade. Faça a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos, ó Pai. Eu te dou graça pela vidas que foi restaurada, que foi curada, que foi levantada, que recebeu mais uma oportunidade de viver, ó Pai eterno, para enaltecer, glorificar o teu nome, ó Pai eterno, que é digno de honra, de glória e de louvor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno, eu te agradeço. Eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite interagindo, pregando, anunciando o teu evangelho, a tua palavra, a mensagem da cruz com precisão, porque é a mensagem que liberta, que transforma. A tua palavra diz: eis que vos darei poder para expulsar demônio, para curar os enfermos. É a tua palavra que nos diz, e é no teu nome que eu profetizo a cura, o milagre, a restauração, se assim o Senhor queira fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu profetizo e declaro, no nome de Jesus Cristo, e assim te agradeço, de hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus o abençoe a cada um dos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos.